programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre dois problemas graves enfrentados por muitas crianças e adolescentes: a exploração e o abuso sexual. Aproximadamente 90 mil casos foram registrados em 2015. Meninas são as mais vitimizadas e representam 54% dos casos registrados. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a presidente da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e do Idoso, deputada Tia Ju, a coordenadora do Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente, Tatiane Refk, e o consultor para a Infância e Adolescência, Heber Boscoli. Olá, sejam bem-vindos ao Toda Mulher. Deputada, para começar o programa, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente a diferença, entre exploração e abuso sexual. As pessoas fazem muita confusão com essas duas palavrinhas. O abuso sexual é quando a criança tem o seu direito sexual violado. Esse abuso pode haver ou não conjunção carnal, mas a criança é apalpada, obrigada a palpar órgãos genitais da pessoa que está abusando dela, enfim. Pode haver ou não a conjunção carnal, mas se ela foi tocada ou foi pedido para ela tocar genitálias, enfim, ela está sendo abusada. E a exploração sexual é quando se ganha dinheiro fazendo uso dessa criança para que ela seja fonte de lucro através do sexo, Então isso aí é exploração sexual. Com relação ao abuso sexual, que nós sabemos que a maioria deles, uma grande parte assustadora, podemos dizer assim, 70% dos casos de abuso sexual acontece no seio da família ou das pessoas do convívio da família. Eu acho que a Tati, que já trabalha com isso, pode até explorar mais a questão do abuso sexual, porque as críticas que aquelas que são exploradas, porque na sua maioria são meninas, as críticas que as meninas que são exploradas sexualmente recebem é exatamente pela confusão de não entender. Todo adolescente, toda jovem, toda mulher que é explorada sexualmente, ela foi abusada quando criança. Normalmente, quando há casos de exploração sexual, a criança foi apresentada essa sexualidade de uma forma deturpada, Então, em muitos casos de exploração sexual, a gente, quando vai atender, a gente já percebe que a criança passou por alguma situação de abuso sexual na infância. E lá no NACA, eu coordeno o NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, e assim, 95% dos casos que eu atendo são de abuso sexual. Em sua grande maioria, são as pessoas do círculo de convivência dessa criança e desse adolescente, sendo que em mais da metade dos casos é a pessoa que vive na casa com a criança. Então é o pai, é o padrasto, é aquele avô que toma conta, é uma pessoa que está dentro da casa da criança. E vocês acham que esse dado, de ser alguém próximo, alguém da família, ou um amigo que é a pessoa que comete essa violência contra a criança, isso faz ser mais difícil com que essa criança de fato denuncie, que alguém dali da família também denuncie? Com certeza, até porque a criança, ela se culpa muitas vezes pela situação do abuso sexual. E o abusador, ele não é aquele ser perverso, ele é aquela pessoa que cuida da criança. Então a criança tem um amor por ele, a criança muitas vezes naquelas relações, ela se sente, ela é privilegiada de alguma forma, ela é a filhinha preferida, ela é que ganha o presente, Ele de alguma forma, ele age de uma forma muito manipuladora e joga a criança nessa relação em que ela já se sente culpada quando ela denuncia a situação de abuso sexual. Tem muitos casos que, por exemplo, a gente toma conhecimento de crianças que são abusadas sexualmente. De que forma? O cuidador, essa pessoa carinhosa, essa pessoa amorosa, pode ser o pai, pode ser o parente, enfim, começa a assistir filmes pornográficos com a criança. Faz ela assistir, faz ela participar e começa... Isso é um abuso sexual. A criança... Ele não chega de cara e abusa da criança. Ele vê a vulnerabilidade dessa criança, E aí, por isso, a importância de se prevenir, de se empoderar as famílias, porque ele primeiro ele percebe se ele pode estabelecer uma relação de segredo com a criança, Até que ponto essa criança é vulnerável. Ele pega o ponto fraco da criança. E os pedófilos, existem dois tipos de pedófilos, Os preferenciais e os que estão ali pela situação. Os preferenciais, então, eles procuram situações em que
tenha contato com criança. Então, eles vão ser o síndico do prédio, né? Ele vai Procura trabalhar esse como acesso. recreador do colégio, recreador, já teve caso lá de recreador de hotel fazenda. Então, são casos em que a pessoa procura trabalhar com criança. Ela quer estar no convívio. E às vezes, né, a pessoa tem uma confiança, tanta confiança, a família tem tanta confiança que não percebe. Às vezes uma pessoa do externo, um professor vai perceber o que a família não percebeu, porque é tanta confiança que acaba não percebendo, passa despercebido. E tem outro ponto o professor gravíssimo. é importante estar atento, né, ele percebe que a criança começa a não interagir, começa a se isolar, então começa a chamar a atenção. E tem outro ponto muito importante que eu sempre gosto de frisar. A criança, ela nunca inventa esse tipo de assunto. Nunca. Então, às vezes, quando a criança traz algum assunto, ela meu está sendo de tio, alguma alguém, forma exposta. ela está sendo exposta a isso. Não sabe se é daquela forma que ela está contando, mas que exposta E às vezes sim. ela não fala, mas ela começa na escola, como o Herbert colocou aqui, a criança começa a fazer desenhos que dá sinais. A criança começa a desenhar genitália masculina, ela começa nos seus desenhos, mostrar a televisão, e na televisão a genitália feminina e a masculina. A criança, de onde ela tirou isso da cabeça? Então, ali já é um sinal de que está Essas já havendo são um algumas abuso. formas de identificar, né? Exatamente. O que acontece? Quando você não dá atenção a essa criança, você deixa de estar prestando uma grande ajuda De a ela. protegê-la. Né? Porque aí as pessoas acham que ela está mentindo, está inventando. A criança não vai inventar, não vai chegar a esse ponto. Né? Então, quer dizer, a família é importante estar muito atento, entendeu? A essas questões, por mais que seja alguém da família ou muito próximo, tem que estar muito atento com o comportamento, a mudança de comportamento da criança. Algo vai sinalizar de alguma forma. A menina começa, quando ela não está sendo, quando não está vindo ainda conjunção carnal com essa criança, que ela não está sofrendo dores, né? Que às vezes o que assusta... Não, os casos de abuso que eu recebo, em sua maioria, não tem uma marca física. Exatamente. Porque as sequelas, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser físicas, elas podem ser cognitivas, elas podem ser comportamentais, elas podem ser psicológicas, elas podem ser emocionais. Então, assim, tem uma gama de sequelas que essa situação de abuso vai deixar na criança. Mas, assim, a grande maioria, quando deixa a marca física, você tem um indício ali de que aquilo aconteceu. Mas na sua maioria não tem. Então, o abusador é aquele que passa a mão, que ele vai... No caso de meninas, por exemplo, as meninas maiorzinhas, na faixa de 7, 8 aninhos, elas começam a ter um jeito assexuado diferente de se comportar. As pessoas do convívio começam a perceber, sim, tem alguma coisa estranha nessa garota. Ela não era assim. E a gente percebe que é um número grande que não cuidou dessa criança, porque você vê na adolescência sendo estimulada a exploração sexual, né? Então, quer dizer, esse adolescente que está sendo explorado sexualmente passou por tudo isso, né? E passou despercebido, né? Porque não foi cortada essa corrente. Despercebido daqueles que deveriam cuidar. Exatamente. A nossa função lá no NAC, ela tem três vertentes. A primeira é interromper essa violência que a criança está sofrendo. A segunda é, de alguma forma, empoderar essa família para cuidar dessa criança, porque a gente às vezes vê que a mãe está fora do lugar de mãe, que ela não tá observando como ela deveria a criança, ou o pai, ou outra figura. E a terceira é, de alguma forma, você evitar que essa criança venha sofrer outros abusos, porque muitas vezes a criança ela sofre um abuso sexual numa situação, aí ela é abrigada e ela vai sofrer uma situação naquele abrigo, porque ela, de alguma forma, ela está vulnerabilizada. E assim, crianças pequenas, gente, que a gente vê, assim, 2 aninhos que se masturba, 2 aninhos que tenta arriar a calça do coleguinha já para tocar a parte, né? Então, assim, uma coisa que, assim, totalmente desconectada da faixa etária, né? E isso assim, e às vezes a família também acaba, tem que cuidar também da família, né? Porque ela pode estar reproduzindo, né? A família está reproduzindo isso, né? Quer dizer, não percebe porque já passou por tudo isso e não consegue perceber, acha que isso é natural. Né? Agora, Heber, você já foi conselheiro tutelar, né? Sim. Como é que era esse atendimento no conselho tutelar? Como é que vocês recebiam essas denúncias? Eram muitas denúncias com relação a
abuso e exploração sexual infantil? Não, mais do Disque 100, né? Mas a denúncia, quando chega direto ao Conselho Tutelar, nunca chega a questão de abuso, dificilmente, né? Aí a gente, com atendimento ali, com a equipe multidisciplinar que o Conselho tem, a gente acaba percebendo que também houve o abuso. Tem outras violações. Outras violações, né? A gente encaminha para o setor especializado, né? Que é o NACA, enfim. Para a gente a criança ser atendida, a família ser atendida, e a gente começa a trabalhar junto para ver qual a medida adequada a ser aplicada naquela situação, de forma que proteja a criança. Porque, na verdade, Dandara, as denúncias que o Disque 100 recebe são subnotificadas, porque é como o Herbert colocou. Na maioria das vezes, quando chega a denúncia no Conselho Tutelar, quando chega alguma denúncia na comissão, por exemplo, geralmente de maus tratos. Tem uma criança aqui que tem sido maltratada. E ao investigar essa denúncia, aí observa-se uma série de violações de direito, inclusive do abuso sexual daquela criança. O Disque 100, quando foi criado, era específico para violência sexual, para abuso sexual. Mas perceberam, né, que amplitude, podia abrir para outras denúncia, violações. porque a partir daí você acaba chegando também na questão do abuso sexual, da violência sexual, da exploração sexual. Então você acaba percebendo várias violações, né, às vezes numa denúncia que a criança não está indo na escola. É verdade. Né, você acaba, nesse atendimento, você percebendo que são várias violações ali, inclusive o abuso sexual. Agora, a deputada Sara falou da questão da subnotificação, né? Muitas crianças, às vezes, têm medo ou vergonha de fazer uma denúncia, né? Até por ser, muitas vezes, alguém muito próximo. Como a gente pode ultrapassar essa barreira? O que pode ser feito para incentivar essa criança a perceber que está, né, numa situação de risco e, de fato, contar para alguém e cessar essa situação? O grande impasse nessa questão, Dandara, já começa no caso da criança, ela não saber, não entender que ela está sendo abusada. Na sua maioria, como esse abusador é uma pessoa muito afetiva a ela não consegue entender esse processo, eu estou sendo abusada. Só com a idade mais avançada que ela vai ter o discernimento de que ela está sendo abusada. Então, eu acredito muito no ambiente escolar. Eu acho que o ambiente escolar é um grande parceiro para estar instruindo essa questão das crianças ficarem atentas. Recentemente o senador Crivella lançou um complemento da lei, a cartilha, implementando essa questão dos profissionais que cuidam de crianças estarem preparados para perceber e denunciar o caso de perceber uma violação de abuso ou de exploração sexual de criança e adolescente, que vem contribuir muito. Mas também a questão da orientação, falta muita divulgação, falta muito, como é que se diz, uma implementação de leis e de programas que possam dar o suporte para as famílias. As famílias ainda estão muito desatentas a essa questão. Sim. Muito. Se as famílias... O processo começa em casa, né? Sempre em casa. Então, a criança, ela precisa ser orientada por esses pais. O que é ser abusado, o que é o bom toque, qual o toque que não é legal, qual a conversa que não é legal. Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu cuidei de sobrinhos e tenho uns sobrinhos, eu sempre converso com eles. Olha, tudo que alguém te falar para manter segredo para o papai, para a mamãe, para a titia, porque como eu sou muito presente na vida deles, no sentido não viver com eles, mas eles ligam para mim e falam comigo. Então, se pedir para dizer, para não contar para sua tia, já é algo muito grave, porque se não pode contar para sua titia que te ama tanto, cuida tanto de você, é porque com certeza não é uma coisa legal. Sim. Então, o diálogo das famílias em casa, com esse bate-papo com seus filhos, ensinando sim, tem que quebrar esse tabu, mostrar para a criança o seu corpinho, tá vendo aqui, olha, a mamãe tá passando um sabonete para limpar, é diferente. Se esse toque passar disso, conta para a mamãe. Não existe segredo que a mamãe, o papai, a titia não possa saber, ou a professora. Às vezes a criança não tem muita abertura com a família, mas tem com a professora da escola. Mas eu acho que o papel da família é importantíssimo. Mas as famílias precisam ser orientadas. Elas precisam ser alcançadas no sentido de orientá-las, de que elas precisam cuidar das suas crianças. Sim. E esse cuidado perpassa primeiro pela família. Né? Então esse é o grande impasse, porque a criança ela não entende.
ela não sabe que ela está sendo abusada. Ela não sabe, ela não consegue detectar esse processo. É importante, no caso dos adolescentes, é diferente. Empoderar a família, né? Porque a criança não percebe e muitas vezes o adolescente não se coloca nesse lugar. É verdade. Está sendo explorado, mas não se coloca naquele lugar como explorado. Ela não se vê explorada, entendeu? Até então, mesmo quer dizer, o explorador tem toda estratégia, ele lógico, mostra como se fosse algo muito benéfico, né? Algo que vai ser muito legal para ele. Essa questão do consumismo contribui muito para a questão da exploração sexual. Sim. Porque, principalmente as adolescentes, elas querem ter alguma coisa, às vezes elas são impostas para a família, você tem que ajudar em casa, você precisa contribuir. E então, a própria mídia, né? Às vezes ela quer mostrar que ser consumidor é mais importante que ser cidadão. Que não Então a família tem que estar atenta a essas questões. É prevenção e sensibilização. Isso. Acho que a prevenção é tudo. assim, é saber, olha, não posso ter segredo, né, para criança pequena. Estou falando no caso pequenininho. Eu não posso ter segredo. Qual parte do corpo ninguém pode mexer, né? Só se for numa situação de higiene. E aí isso é educação, né? Educação na escola, educação para as famílias, que as famílias às vezes não protegem porque elas não sabem, né? Então assim, não é por uma falta de não, é porque não sabe fazer, né? A gente tem que fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo, ok? Ok. Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.